Falar deste grupo é falar de história, cultura, investigação e também de saberes culturais dos 6 concelhos da região do Alto Tâmega. Hoje, e no momento em que o Grupo Cultural Aqua Flávia já lançou mais uma edição da revista, vamos estar à conversa com Isabel Viçoso, a diretora do Grupo Cultural Aqua Flávia, e também com o Coronel João Godinho, o comandante do Regimento de Infantaria número 19. Obrigada aos dois por estarem presentes neste programa da Sinal TV. Ora, de facto, facilmente podemos retirar o livro número 55 de qualquer prateleira, porque já foi lançado ao público no início do mês de março e esta edição, o Grupo Cultural Aqua Flávia decidiu homenagear a família Ribeiro de Carvalho. Senhor Comandante, do ponto de vista militar, quem é que é esta família Ribeiro de Carvalho? Bom, do ponto de vista militar, eu diria que é uma família ilustre, propriamente dita, no que respeita à parte militar, com uma geração de diversos brilhantes oficiais. Naturalmente que nós escrevemos mais sobre o avô, mas fundamentalmente o pai e o filho, mas de qualquer maneira, eu gostaria de dizer que esta família vai muito para além de Chaves. É uma família com uma dimensão nacional e poderemos dizer também com uma dimensão internacional, porque quer o avô como o neto se notabilizaram também além fronteiras, e principalmente o neto, o Coronel Ribeiro de Carvalho, teve momentos distintos na Grande Guerra. Este é um ano particularmente importante, estes últimos anos têm sido anos particularmente importantes, porque estamos a comemorar o centenário da Grande Guerra, e o Coronel Ribeiro de Carvalho tem realmente ações extraordinárias. Portanto, isto é uma linha, uma sucessão de diversos oficiais que escreveram a páginas de ouro a história de Portugal, e a quem muito Portugal e os portugueses devem, e que certamente serão sempre recordados, não só na sua região, particularmente aqui em Chaves, como por todos os portugueses. Estamos a falar de 3 distintos militares, pai, avô e neto. O que é que esta família contribui para esta geração mais nova? O que é que eles podem trazer? Todos eles são verdadeiros exemplos de altruísmo e de patriotismo. Todos eles serviram a pátria de uma forma desinteressada, apenas movidos pelos seus valores, pelas suas convicções, e servir Portugal e os portugueses na sua plenitude. Participaram em momentos marcantes da história portuguesa, e fizeram-no sem qualquer contemplação de salvaguardar a sua vida. Portanto, estiveram em momentos de grande risco. Eu cito, por exemplo, volto novamente ao neto, Coronel Ribeiro de Carvalho, que na noite de 8 para 9 de março de 1918 faz um raid às linhas alemãs. Portanto, estamos a falar de um teatro de operações em que os oponentes estão fixos de um lado e do outro. Há uma terra de ninguém de permeio, e em que ele, determinada hora da noite, sob a calada da noite, sob a escuridão, condições de visibilidade reduzidas, ele e mais um punhado de homens do BI-21, da Covilhã, fazem essa travessia da terra de ninguém, que está saturada de corpos, está saturada de arame farpado, de obstáculos, e vence toda essa terra e entra nas próprias linhas alemãs na sua retaguarda. Isto é de uma coragem, do heroísmo toda a prova. Não é por acaso que é ele depois, mais tarde, em 14 de julho, vai à frente das forças portuguesas no arco, sob o Arco do Triunfo. Não só ele,
também o homem que leva a bandeira é também daqui de Chaves, mas é precisamente o Ribeiro de Carvalho Neto que vai à frente das forças portuguesas e ir à frente naquele momento, quando havia algumas potências que não queriam que os portugueses estivessem presentes, mas os franceses e os belgas tal impuseram. Portanto, é porque é um homem de grande valor. Portanto, e para as novas gerações, para Portugal, acho que para as novas gerações são homens de referência, de convicções, de ideais e que sacrificaram tudo, ou estavam dispostos a sacrificar tudo, inclusive a própria vida, desinteressadamente em prol do seu país. Isto é de um valor tremendo e de um exemplo a toda a prova. Muito bem. Isabel Viçoso, esta colaboração com o Comandante não é nova, nem é em vão. Aliás, nós muitas vezes na Sinal TV, quando vamos fazer o lançamento de mais uma edição da revista, cruzamos sempre com o Comandante, ele está lá sempre presente. Tem sido um apoio essencial. Essencial. Mas eu, antes de entrar nessa área, gostava de acrescentar mais qualquer coisa. A parte, o senhor Comandante frisou e muito bem aquilo que eu não sei, que é a parte mais militar, mais virada para o patriotismo. Mas eu gostava de mostrar desta família, sobretudo do pai e do filho, a sua comparticipação também cívica extra militar. Nomeadamente, o pai foi um exemplo para a nossa cidade, quer no âmbito do património, quer no âmbito cultural, foi uma referência, e é uma referência para os jovens, onde ele escreveu operetas, ensaiou operetas, fez um trabalho imenso. Foi presidente da Câmara... Foi administrador da Câmara Municipal de Chaves. Exato, administrador da Câmara Municipal de Chaves, e nessa área deixou uma obra feita extraordinária e não deixou mais porque infelizmente, e eu digo infelizmente, porque a política, embora seja a coisa mais nobre que nós temos, porque a política é para o bem do homem, infelizmente muitas vezes não a política mas o partidarismo leva a que haja divisões e portanto pessoas que efetivamente até têm ótimas ideias para a cidade e ótimas ideias nessa altura para a vila, não as conseguissem concretizar. E nesta revista, numa das revistas, acho que é nesta revista, que vem exatamente umas obras que ficaram por concretizar no Largo das Caldas. Ele foi também jornalista. Jornalista, fundou jornais. E autor do livro Chaves Antiga. Autor do livro, e não só do livro Chaves Antiga e de outros livros que vêm aqui referenciados. O mais importante é, sem dúvida, a Chaves Antiga. Foi ele que deu o pontapé nas monografias da cidade de Chaves. Portanto, ele é um nosso antecessor a quem nós muito devemos em todas as áreas. E os jovens devem se basear nessas ideias, porque é construir. Esses dados, muitas vezes, os jovens não conhecem. Que não conhecem. Daí é livro. Isso que eu queria que as pessoas conhecessem e que esta revista demonstra, e que era bom que ela passasse de mão em mão e que os nossos jovens vissem que têm um mundo à frente para ajudar a desenvolver o tecido social, ajudar a desenvolver a cultura. Quanto ao filho, também é outro exemplo. Também escreveu livros, mas ele virou-se mais para a defesa, além de ser um militar excelente, como o senhor Comandante já aqui nos demonstrou, ele virou-se para outra coisa, que foi ser um cidadão que traçou um destino, e ele traçou o destino da democracia. Ele já na altura, ele viveu na época, enfim, do Estado Novo, foi muito perseguido precisamente por defender os seus ideais. E nós não podemos abafar os nossos ideais em favor de favores que venham de A, de B ou de C. Devemos ser independentes, lutar pelos nossos ideais, numa linha direita, sem guerra, mas afirmando aquela vontade que é levar Portugal cada vez mais longe. E nós hoje estamos numa democracia em que tanto precisa de valores como esse. Ele sacrificou muito da sua carreira porque foi perseguido, teve que se exilar. Porquê? Porque em defesa dos seus ideais e dos seus companheiros, ideais políticos, ideais de democracia, ideais de um bem levar para a frente,
absolutamente contra o Estado Novo. Portanto, ele também foi um dos primeiros indivíduos que foi o precursor da democracia em Portugal. Portanto, estes dois homens, o avô é diferente, conheço menos dele, mas deverá ter também as suas histórias, sem ser na área militar, mas nesta área, efetivamente, são referências para os jovens. Gostaria que os jovens seguissem a referência destes dois homens. E agora, desculpe que me esqueci da pergunta. Fez-me outra pergunta. Sim, relativamente à ajuda, ao contributo que o Comandante tem feito para o grupo. Excelente. Nós, o Grupo Cultural Aqua Flávia, tem tentado fazer a história do Alto Tâmega, não só a história do património, enfim, tudo aquilo que se relaciona com internacional ou nacional. Portanto, tudo isso é para nós importante e para dar a conhecer à cidade. Acontece que essa história não se podia fazer sem o quartel. Essa história não se podia fazer e, portanto, o Regimento de Infantaria 19, hoje um representante de toda uma história tradicional que também vem do passado, importantíssima. Os Dragões de Chaves, são herdeiros de alguma maneira dos Dragões de Chaves, também foram os primeiros a andar por esta terra toda a defender ideais novos. E então, em face disso, nós tínhamos que juntar ao nosso grupo cultural o Regimento de Infantaria 19, com a sua sabedoria, com os seus conhecimentos, com os seus fundos arquivísticos, com tudo isso. E, portanto, ainda bem, em boa hora, nós nos dirigimos ao Regimento de Infantaria 19 e, a partir daí, somos absolutamente parceiros e bons parceiros com o Sr. Comandante. Efetivamente, é um representante excelente que interfere e ajuda em tudo aquilo que o Grupo Cultural tem para fazer, dando um grande contributo. Começámos, efetivamente, a nossa primeira participação foi com aquela revista que tem em 2015, que foi, enfim, o princípio da guerra, de 1914, 2015, e então editámos 7 cadernos. Este é o de Chaves, todos os militares que foram para a Flandres, todos os Chaves, este caderno enorme. Isto há mais 6 cadernos, um por cada concelho. E acontece que esses cadernos e esse trabalho nunca poderia ser feito sem termos a intervenção do Regimento de Infantaria 19. Que provavelmente também tem que recorrer a um determinado arquivo. Foi o que aconteceu com esta revista. Faz favor, acrescente-me e ajude-me. Portanto, há realmente aqui, em termos de revistas, há uma participação no levantamento de todos os militares, portanto, do Alto Tâmega, os alto-tameguenses que participaram na Grande Guerra, Teatro de Operações da Flandres. Portanto, um levantamento exaustivo, portanto, das folhas de matrícula deles, daqueles que estiveram envolvidos. Poderá haver às vezes um caso ou outro, mas é um trabalho notório e muito completo, em que naturalmente o Arquivo Histórico-Militar, que também está de parabéns e que dá aqui uma contribuição fundamental, porque eles é que são portanto, os fiéis depositários onde está toda essa documentação. E agora, naturalmente, também com a revista 55, esta mais virada, focalizada na família Ribeiro de Carvalho, onde também, naturalmente, procuramos obter informação e documentação sobre o Ribeiro de Carvalho mais completa, engraçado, sobre o General Ribeiro de Carvalho, menos completa e uns documentos algo mais dispersos sobre o neto, sobre o Coronel Ribeiro de Carvalho. Quiçá, talvez, esta questão que a doutora foi abordando, de um homem que chega ao Ministro da Guerra, aquilo que é hoje, correspondente ao nosso Ministro da Defesa, o mais novo de sempre, chega com 36 anos a essas funções, mas que depois, em desacordo com uma reorganização interna que pretendia para o Exército Português e que, enfim, não terá sido vista com bons olhos, ele apresenta a admissão e daí para a frente, portanto, lá está um homem fiel às suas convicções, aos seus ideais e aos seus valores, que naturalmente respeita outros, mas que a quem novamente o país volta a bater à porta, mas que ele tem aquela convicção e que face ao rumo que o país levava, naturalmente,
ele não estava de acordo com esse rumo e mantém a sua posição e é exilado, e inclusivamente, e só passado alguns anos depois é que ele retoma a sua carreira e é reconstruída, mas naturalmente que já um pouco, portanto, numa situação um pouco precária e que já não seria aquilo que o país lhe devia e aquilo que ele merecia. Portanto, e essa é mais uma questão do que falávamos há pouco da tal convicção, dos tais valores, dos tais ideais. Isto é uma família que é forjada por uma linhagem de convicção militar, uma convicção militar muito forte, ideais muito fortes, e não pelo vil metal, nem pelas honrarias. Portanto, é uma família que despreza isso, não está preocupada com isso, está preocupada em servir o seu país de uma forma muito convicta, de uma forma em que julga, concorde-se ou não com eles, portanto, muito republicanos, não tanto monárquicos, concorde-se com a opinião deles, agora isso não está em questão, mas são pessoas que estão totalmente fiéis às suas convicções, aos seus ideais, e hoje aquilo que nós assistimos é que falta um bocadinho, faltam esses valores, faltam essas convicções, faltam esses ideais, e que acho que a família Ribeiro de Carvalho pode fazer parte dos itens e dos cânones das pessoas que agem movidas por fortes sentimentos, por fortes convicções. E eu acho que nos falta muito. Falta-nos muito essa parte, faltam muitos Ribeiros de Carvalho a este país, e este país pode ser muito melhor se realmente, ao longo das gerações, como foi esta família, se houver muitas famílias Ribeiro de Carvalho por esse país que se perpetuem no tempo, e estão-nos a fazer muita falta agora, e que por esse futuro fora. Esta é uma família de matriz transmontana que foi o tema desta edição número 55, mas a revista tem outras publicações e muitas delas já estão esgotadas. Como é que se cria um conjunto de revistas na região do Alto Tâmega? Eu quero voltar atrás, se me dá licença, só queria também falar sobre este trabalho, porque eu falei sobre aquele mais, mas também queria falar sobre este. E sobre este foi efetivamente um trabalho interessantíssimo e que sem o nosso querido Coronel Godinho, o nosso comandante, também não teria o mesmo prestígio que teve a revista, porque nós não sabíamos coisas, pesquisámos umas, mas outras vieram exatamente da fonte do Sr. Comandante, e nomeadamente do R19. Nomeadamente, eu queria dizer, além do trabalho do Sr. Comandante, que aqui está expresso, tão importante, há esta fotografia da capa, que figura na sala de honra do Regimento de Infantaria, e que veio dar também imenso prestígio a um trabalho destes, porque um trabalho ilustrado é muito mais importante, e as ilustrações que nós tínhamos, se formos ver dentro da revista, não são tão graciosas e tão representativas como são estas que vieram de lá de dentro. Portanto, eu lancei o desafio ao Sr. Comandante de continuarmos a trabalhar nesta linha de colaboração intensa, e havemos de continuar a trabalhar nesta linha de colaboração intensa, e também queria agradecer, porque efetivamente o boletim, ou a cédula, como se chama, cédula, a folha de matrícula do Sr. General Ribeiro de Carvalho, foi o Sr. Comandante que conseguiu obtê-la lá no arquivo histórico, também fazendo as prospeções todas e mais algumas. E a do filho, eu reforço a ideia que o Sr. Comandante há bocado expressou, talvez com um bocado mais de liberdade de expressão, é que eu penso que ele não conseguiu encontrar a folha de matrícula ou a cédula do filho, porque exatamente ela deve ter sido afastada. Ele deixou de ser uma pessoa querida e então nessa altura foi afastado, e ele efetivamente terminou de uma forma um bocado triste, porque ele lutou por um ideal e quando chegou perto do seu fim de vida sentiu-se amargurado, porque tudo aquilo por que tinha lutado
para a vida dele, não sentiu que tenha sido tão bom o resultado quanto queria, o resultado daquele esforço todo, e de jovens, porque ele até escreveu um artigo conjuntamente dos jovens que nessa altura fizeram a Academia Militar e que todos eles tinham esses ideais. E de maneira que eu só queria acrescentar isso, é que efetivamente esta é uma revista importantíssima porque retrata não só a componente militar e muitíssimo bem, como retrata também esse ideal de valores que acompanham a nossa profissão. Esses valores têm que nos acompanhar sempre e são tão ou mais importantes do que exatamente o valor profissional. O valor profissional tem que estar acompanhado dos valores humanos. E depois queria então responder à sua pergunta. Por favor, eu peço... Deixando um bocadinho agora a revista edição 55, falarmos agora um bocadinho sobre o grupo e como é que conseguem fazer este tipo de trabalho na região do Alto Tâmega. Olha, é um exemplo. Não quero estar a louvaminhar a nossa revista, mas é um exemplo. Vamos no número 55, foi fundada em 1989, a primeira em 89, embora o Grupo Cultural tivesse sido fundado em 86, de 86 até 89 não houve produção, houve tentar encontrar trabalhos e tentar encontrar apoio financeiro para a revista. A partir de 89 até hoje, 2 revistas anuais sem falha. Porquê e como? Primeiro, efetivamente é para toda a região do Alto Tâmega e quando a revista foi fundada em 89, a direção de então, que era composta pelo Dr. Alípio Afonso e o Dr. Júlio Montalbão, entre outros ilustríssimos cidadãos de Chaves, o Dr. Ramos, o Engenheiro Montalbão Machado, o Engenheiro Montalbão e outras pessoas que fundaram a revista, nomeadamente Maria Eugénia Branco Teixeira, portanto foram eles os precursores da revista. E então foram às câmaras e como era para o Alto Tâmega, fizeram um protocolo com as câmaras para que elas comprassem X números de revista, de todos os números de revista. Essas câmaras protocolaram esses números e cumprem até hoje. Isso cumpre-se até hoje. Mas só isso não dava para viver a revista. Era preciso pedir ajuda a Carvalhelhos e se virem as primeiras revistas têm patrocínios das Águas de Carvalhelhos, têm patrocínio daqui da... Pronto, a partir de uma certa altura, e é essa a parte que eu posso contar, quando eu já entrei para a direção da revista, conseguimos ir a um projeto do Fundo Social Europeu através da Adrátia com a ajuda da Câmara e então o que fizemos foi fazer um trabalho que são roteiros de Chaves que estão esgotadíssimos, nem sei se os conhece. Tenho pena não os ter trazido porque também vinha aí, só que estão esgotadíssimos. E esses roteiros de Chaves já eram um percurso de Chaves e as aldeias todas. Esses roteiros de Chaves descrevem Chaves parcelarmente e depois falam de todas as aldeias, todas as freguesias. Eu fiz o convite a um conjunto de amigos que nem tinham nem estavam muito integrados na escrita, mas distribuímos tarefas, distribuímos circuitos e escrevemos esse trabalho. Esse trabalho teve de facto um grande prestígio, tanto que está esgotadíssimo e as pessoas gostariam imenso de o ter, e distribuímos grátis a todos os sócios, como nós fazemos com as publicações. Quando distribuímos grátis a todos os sócios, houve um grande conjunto de pessoas que se passaram a fazer sócias, porque viram que tinham mais vantagens do que se tivessem que comprar as obras e podiam nem arranjar. E então, a partir daí, começámos a ter uma grande quantidade de sócios, 30 € por ano, e tudo o que produzimos é entregue ao sócio grátis. Resultado: hoje, na nossa base de dados já estão 720 sócios, não quer dizer que todos existirão metade talvez, porque entretanto uns foram falecendo, mas vão acrescentando outros. Não é todos os dias, mas sei 4 ou 5 por mês, vão substituindo o que nos vão falhando. E com os 30 € por ano, as compras das revistas pelas câmaras municipais, não há subsídios, não há pedidos, não há nada. Com esses 30 € só gastamos na tipografia, só gastamos no envio de correio, que vai ter direitinho às caixas dos sócios, e aquelas pequenas coisas que é de escritório diário, mais nada.
E o resto, os trabalhos são feitos grátis, as investigações são feitas grátis, porque os nossos associados apaixonados fazem tudo isso e mais alguma coisa. O Dr. Sousa e Silva deslocou-se para Lisboa para fazer pesquisas lá no arquivo histórico e militar. E os outros associados, todos os trabalhos que aqui vêem são fruto de uma dádiva, e é isto que também aos jovens deve dar exemplo, é que é a dádiva de uma comunidade que consegue viver e crescer sem andar a fazer de outra maneira que não seja à custa do próprio trabalho, da poupança e de envolver as pessoas que em cada momento são importantes para a revista. Aparecem muitos trabalhos para a revista, aparecem muitos potenciais candidatos a escrever na revista, mas nós temos uma comissão redatorial e só aquilo que nós entendemos e que tem prestígio e que tem qualidade é que nós fazemos, razão porque a Harvard é nossa associada, razão porque as universidades todas têm lá as nossas revistas e enfim, toda essa comunidade, a Gulbenkian de Paris e outras, têm efetivamente essa vontade de que nós, quando falha uma revista, já nos escrevem. Não veio a revista, quando foi esta última que veio um bocadinho atrasada, não veio a revista. Calma, lá vai a revista. Era isto de maneira que é. E trabalhamos para todos. Efetivamente, só queria dizer outra coisa. Vê-se mais o retrato de Chaves, mas só por uma coisa, é que não temos tanta possibilidade, porque não temos tantos artigos dos outros locais, mas sempre que vêm os outros artigos dos outros locais, e estamos sempre a propor que nos escrevam, mas tem que ser coisas de qualidade. E é essa a razão do nosso trabalho e do nosso, vá lá, nosso sucesso, porque reconheço que é um sucesso. São já 30 anos, 55 edições, revistas, 55 edições, trabalho único no país. Trabalho único, eu penso, daquilo que nos dizem as estatísticas e daquilo que a gente lê nos jornais, penso que a nível nacional que será o único exemplo, porque a maior parte das revistas estão dependentes de subsídios, ou das câmaras, ou de uma instituição, ou de algo, pronto. E quando aquilo falha, mudam de presidente, mudam de estratégia, pronto, parou. Nós somos, de facto, um exemplo. Porquê? Porque não dependemos de ninguém, temos liberdade para editar o que queremos, temos a tal liberdade que eu considero importante dos Ribeiros de Carvalho, para fazermos o que queremos, quando queremos e como queremos. O grupo só se dedica à revista? Ou tem outras atividades? Essencialmente dedica-se à revista, porque esse é o nosso ex-libris. Isso é palavra de honra, porque é um dos objetivos da revista desde a sua fundação, e dedica-se à revista. E por outra coisa, porque teríamos invertido o caminho se não achássemos que a revista era importante. É importante por dois motivos. Primeiro, é importante porque, efetivamente, quem quer saber história tem que vir à revista. Temos pedidos do Brasil, temos pedidos dos Estados Unidos, temos pedidos de outros sítios onde estão a estudar temáticas. Mas, portanto, nós teríamos mudado. Só que eu acho que o mais importante da revista, e digo isso muitas vezes lá quando estamos em reunião, é os nossos associados verem aquelas revistas todas por ali na sua estante e verem mais uma. Nós podíamos nos dedicar mais a conferências, só que a conferência passa, faz-se e passou, e não fica nada material para voltar a rever. E então nós dedicamos essencialmente à revista, mas fazemos outras coisas. Quando Chaves não tinha visitas guiadas, Chaves e os outros concelhos não tinham visitas guiadas a nenhum sítio, nem havia quem as fizesse, nós criámos um conjunto de visitas guiadas aos concelhos do Alto Tâmega, e nessa altura era com as pessoas que vinham para as Caldas, isto nos anos 90, 90 e tal, e levávamos as pessoas das Caldas a visitar os concelhos. Aos concelhos. Combinávamos com a Câmara nessa altura, porque as câmaras também não tinham visitas guiadas, e então combinávamos com eles, fazíamos os protocolos que eles davam o lanche, nós pagávamos o resto, os nossos utentes pagavam a caminhonete, nós dávamos assim umas coisinhas e a Câmara dava o lanche, um lanche regional que apelasse à sua região, e assim aconteceu durante vários anos, até que apareceu o turismo, que passou a fazer as visitas guiadas.
e então a partir daí nós deixámos de fazer visitas guiadas. Fazíamos umas conferências, lançámos livros, mas há pouco tempo houve gente que nos tornou a dizer: e quando é que voltam a fazer visitas guiadas? E quando é que voltam a fazer as visitas guiadas? E há 3 anos, talvez, recomeçámos com umas visitas guiadas também muito especiais, porque nessa altura já não é para os utentes das águas das termas, é para os próprios, para a cidade, é para quem quer visitar. E vamos a cada um dos concelhos, só que agora já não pedimos patrocínio, porque as câmaras agora estão fartas de dar patrocínios para isto, para aquilo, e nós gostamos de ser independentes, gostamos muito de ser independentes. Então nessa altura o que fazemos é, cada um paga o seu, e o grupo cultural ainda tem o poder de ajudar a pagar o lanche e, portanto, combinamos com uma empresazinha que nos forneça os lanches, que nos forneça ali a boa gastronomia, pronto, nessa altura é uma partilha a 3, pagam os utentes um bocadinho, pouco, pagamos nós já com a Flávia outra partilha e paga cada um o seu, pronto, a sua parte. E assim temos resolvido. As pessoas vão, gostam e até pedem mais. Este ano até estamos a ver se fazemos 2, já temos um planeado para 2 de junho a Vila Pouca da Guiar, às minas de ouro. E temos muito gosto porque o senhor comandante é um dos nossos acompanhantes também e que nos ajuda nesta prestigiosa missão também. É verdade, já tive a oportunidade de conhecer o roteiro camiliano em Ribeira de Pena, que era algo que eu desconhecia, portanto tinha ouvido qualquer coisa sobre o Camilo Castelo Branco, mas não conhecia com pormenor a passagem dele ali em Ribeira de Pena. Friume. Portanto, eu, aliás, gostava de dizer algo também sobre a revista, porque para mim, que foi uma pessoa que não sou de Chaves, como sabem, né, também nunca tinha servido no Regimento de Infantaria 19, portanto vim aqui nesta fase final da minha carreira comandar o regimento, mas foi realmente uma das muitos pormenores muito agradáveis de Chaves e, em particular, a revista e este grupo Aqua Flávia. Escrevem uma revista que me surpreendeu muito, para além daquilo que estava à espera, porque são um conjunto de pessoas, não são muitas pessoas, e que há pouco, quando falávamos em exemplos do Ribeiro de Carvalhos para os jovens, temos aqui uns exemplos também de pessoas que ainda hoje estão vivas e que fazem um trabalho excepcional ao nível da cultura, da história, da arqueologia, etc. Tudo vai com muita qualidade para estas revistas do Grupo Aqua Flávia. São também uma revista que ultrapassa, é um pouco mais Ribeiro de Carvalho, ultrapassa a dimensão de Chaves e do Alto Tâmega. A qualidade destas revistas é elevadíssima. Portanto, eu penso que, inclusivamente, no estrangeiro, certamente, a doutora saberá melhor do que eu, ainda agora ouvimos, portanto, que extravasa as fronteiras do país, porque tem uma qualidade tremenda. É também um exemplo de cidadania, de patriotismo, porque se escreve sobre a nossa terra, sobre o nosso país, nestas páginas desta revista. E é também um exemplo para os jovens para se interessarem pelas suas origens, por aquilo que têm, pela sua região, pelo seu país. Também estamos a precisar disso. Principalmente num país que está a viver uma situação difícil da saída, da desertificação do interior, e as minhas origens estão na Beira Baixa e na Beira Alta, que também são 2 regiões que sofrem imenso, com problemas muito similares ao que sofre o Alto Tâmega e Trás-os-Montes, mas esta é uma forma também de as pessoas, ao fim e ao cabo, viverem e sentirem paixão, porque eu acho que hoje falta muito paixão. Nós precisamos de nos apaixonar outra vez por coisas que tão de simples são, parece que ficaram esquecidas. E pela sua simplicidade passamos a procurar coisas mais complexas, mais difíceis, e as coisas simples estão aí tão à mão e temos que nos apaixonar por elas. E a nossa região, as nossas origens é algo que também temos que reviver de novo. E o Grupo Aqua Flávia faz uma luta tremenda para, através destas revistas, através destas visitas, eu tive hipótese de viver na primeira pessoa, realmente o regresso às origens e olhar para as coisas, olhar e vê-las
Olhar Porque com olhos muitas de vezes ver. nós olharmos sem ver, e eles olham e veem. Isso é fundamental também. Portanto, para nós, o Regimento de Infantaria 19, é sempre um grande prazer e uma honra ter o privilégio de poder verter umas linhas nestas revistas do Grupo Acolfávia. É para nós também motivo de enorme honra e de enorme prazer poder partilhar também com eles e fazer parte deste grupo. E nós temos imensa glória nisso Muito também. Eu gostava só de pegar dá-me licença, nesta revista. Do É aniversário. que eu queria dizer o seguinte, é que esta revista também tem um grande significado. Ela chama-se de aniversário, só que esta homenageia mortos e esta homenageia vivos. É que neste número de revista decidimos, São a os direção, colaboradores, não é? que escrevessem os primeiros 25 fundadores vivos, fundadores ou não fundadores, porque podiam ser 3 ou 4 fundadores, mas depois foram acoplando outros. Portanto, aqui está o resultado de um trabalho daqueles homens e mulher, é uma só, que efetivamente hoje continuam na nossa sociedade e continuam a produzir grande trabalho. Entre eles situa-se um médico prestigiadíssimo que vive em Lisboa, que era de cá, e que vive em Lisboa, Carlos Manuel Vieira Reis. E, portanto, aqui está o contributo desses fundadores, que também nos honrou muito poder homenagear em vida e verem em vida, que serão sempre relembrados e que são considerados porque eles fundaram uma obra extraordinária. E nós damos-lhe continuidade e queremos que haja jovens que depois nos deem continuidade à nossa obra, porque acho que vale a pena. Efetivamente, os valores devem estar acima e ao lado e em todos os sítios da nossa vida. O grupo já está a preparar uma nova edição. Já estou a preparar 2 edições, duas. Podemos saber que é para este quais ano. serão os temas. Só vou dar uma janelinha, é assim. Temos a ideia de editar 2 números de revista, uma virada para outras personalidades que também foram relevantes em Chaves e que também estão esquecidas, nomeadamente um presidente da Câmara, Manuel Cantista, acho que é Manuel, mas se eu me enganar, paciência, Manuel Cantista, que presidia a Câmara na altura em que foi construído o Tribunal, a Ponte Romana, portanto, em que temos monumentos que nessa altura foram importantíssimos. E então eu pedi a um neto que escrevesse um trabalho sobre a vida do avô para homenagear. Temos outros, o Cândido Soutomaior, também está o trabalho nas mãos de outro nosso associado, e temos outros trabalhos. Portanto, gostaríamos de agora fazer uma revista de relembrar figuras importantes que viveram cá em Chaves, também não estão ainda tão prestigiadas, nem estão na ribalta como devem estar. E a outra era sobre outras temáticas viradas para o património, como este ano é o ano do património, também viradas para o património. Só que tenho inacabada uma, faltam-me artigos de uma e faltam-me artigos de outra. Se me vierem os artigos, vamos conseguir fazer isto. Se não vier, ficam a saber em primeira mão que faremos uma revista conciliando as 2 coisas no mesmo número. E depois, no outro número, será o resto dos trabalhos que estão implementados. Pronto, nós mal acaba esta revista, o senhor comandante também é testemunha, começámos a trabalhar nela há mais de um ano. As nossas revistas são trabalhadas com bastante antecedência, porque efetivamente assim podemos escolher, podemos apontar, podemos completar. E temos lá outro trabalho para encerrar a Primeira Grande Guerra, que é exatamente um diário das trincheiras de um senhor que esteve na guerra, um capitão. E então temos uma neta, por afinidade, que trouxe aquele trabalho. E o que é que eu hei de fazer isto? O que é que há de fazer isso? Vamos apresentá-lo na revista. Portanto, com a sua letrinha
é póstumo, quer dizer, ele escreveu depois de vir da guerra, mas pronto, com a sua letrinha vamos ter lá um facsímile de um senhor que viveu dia a dia lá no teatro da guerra. Temos muitas coisas, minha querida. Serão certamente 2 bons trabalhos. Se Deus quiser. Muito bem, muito obrigada aos 2 por estarem presentes neste Aqui à Cultura. Mais tempo estaríamos aqui à conversa, mas em televisão o tempo é sempre muito curto. Muito obrigada aos 2. Obrigado. E assim terminamos o Aqui à Cultura deste mês, sendo certo que estaremos de regresso em maio. Até lá, continua a acompanhar a Sinal TV. Obrigada.